Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós lemos diz que as igrejas nas regiões da Palestina, tanto Judeia, primeiro Jerusalém, Judeia, Samaria, tinham paz. Nós vemos que a igreja está vivendo um grande período de estabilidade e paz. Nesta noite eu quero falar sobre algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quero falar sobre 4 segredos de uma igreja que está crescendo e quer crescer ainda mais. 4 segredos. O primeiro segredo é a paz. As igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. O que significa paz? Tranquilidade, ausência de guerras, de conflitos, de perturbações. Estavam vivendo em paz. Mas quando nós voltamos no contexto, um capítulo antes, no capítulo 8, do verso 1 a seguir, nem sempre foi assim. A igreja está vivendo um período de paz, mas antes de viver esse período, a igreja passou por um período de perseguição, uma grande perseguição. Aleluias. Em Atos capítulo 8, verso 1 diz: naquele dia se levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aleluia. Deus permitiu a perseguição. E por que Deus permitiu a perseguição? Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49, Jesus aparece depois de ressuscitar ao terceiro dia. Jesus aparece para os discípulos que estavam trancafiados em uma casa, com medo da repressão dos judeus. E a primeira coisa que Jesus, a primeira palavra que Jesus profere é: paz seja convosco. Porque os discípulos estavam aflitos, os discípulos estavam em guerra dentro deles. E não tem como comissionar, não tem como enviar, para pregar o Evangelho naquela situação. Jesus disse: paz seja convosco. E Jesus disse: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, ponto, vírgula, uma condição. Até que do alto sejais revestidos de poder, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Eles tinham que ficar primeiro, ser revestidos, esperar ser a capacitação do Espírito Santo, ser revestido. Revestimento fala de capacitação. Eles estavam vestidos. Quando alguém está vestido e coloca ali uma outra veste, uma sobreveste, ele está se revestindo. Naquelas condições que os discípulos estavam, eles não poderiam ser enviados, porque eles estavam cheios de conflitos, de medo, de temor. E Jesus está dizendo: vocês vão permanecer na cidade de Jerusalém, antes de Jesus se ascender ao céu. Eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, e vocês vão receber uma capacitação espiritual do Espírito Santo, do céu, do alto, para serem as minhas testemunhas. Aleluias. Glória a Deus. Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém é o lugar que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Aleluia. Jerusalém é o lugar que Jesus voltará em glória, depois de arrebatar a sua igreja, depois de 7 anos de bodas de cordeiro, ele vai voltar e os seus pés vão pisar no Monte das Oliveiras, ali em Jerusalém, aleluia. Jerusalém é o lugar que Jesus se ascendeu ao céu, aleluia, e os discípulos ficaram olhando com os olhos fitos para ele. E ali desceu 2 anjos, porque vocês estão olhando esse mesmo Jesus, que foi assunto, que viveu entre vocês, e agora está sendo assunto ao céu, ele voltará, aleluia. Jerusalém é o lugar aonde, aleluia, os discípulos, a igreja, foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E Jesus está dizendo que o evangelho mundial, a evangelização mundial, começaria por Jerusalém. Aleluia. Mas Jesus deixou uma condição: até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. No dia de Pentecostes, todos conhecem a história, foram cheios do Espírito Santo. Falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falasse. Pedro, aleluia, cheio do Espírito Santo, pregou uma mensagem, um sermão, e quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. E Pedro achou bom, os apóstolos achou bom ficar em Jerusalém. A igreja começa já com 3.000 membros, quase 3.000 membros. Quem não quer ficar em Jerusalém? Jerusalém é o melhor lugar, a sede de Jerusalém é o melhor lugar para se congregar. E ficaram estagnados entre 4 paredes. E Deus permite a perseguição. Aleluias. Começando em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 1 a seguir, com a morte do diácono Estevão, o primeiro mártir. Aleluia. A igreja começou a ficar assustada, porque Deus agora permite o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo e de fé, morre apedrejado por defender a sua fé. Aleluia. Atos capítulo 8, verso 3 a seguir, Saulo assolava a igreja em Jerusalém. Deus permite Saulo assolar a igreja, arrastava os crentes pelas ruas e lançavam na prisão. E os crentes começaram a se dispersar, exceto os apóstolos. Começaram a se dispersar para pregar o evangelho, porque sem testemunho não há avanço até os confins da terra. Sem o avanço do evangelho não há expansão da igreja até os confins da terra. Com a perseguição, Jerusalém é evangelizada primeiro, Judéia e Samaria são atingidas. Em Atos capítulo 8, verso 1 ao 40, o evangelho avança sem parar por terras gentias. Aleluia. Atos capítulo 9, verso 1, o homem chamado Saulo, aquele que consentiu na morte de Estevão, que estava lá, recebe carta branca do sinédrio, da sinagoga, para perseguir os crentes. E ele agora está indo a caminho de Damasco. Todos conhecem a história, quero ganhar tempo. E ele tem um encontro com Cristo ressurreto, aleluia. Atos 9:15, o Senhor diz para Ananias: vai
porque este vai e ora para Saulo, para que ele seja curado, para que as escamas caiam da sua vista, seus olhos, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios. Aleluias. A igreja está vivendo um período de paz, mas nem sempre foi assim. Aleluias. Portanto, depois da tempestade vem a bonança. Apesar da igreja também ter crescido em períodos de perseguições, em período de paz ela tem a possibilidade de crescer muito mais. Muito mais. Que isso, pastor? Foi o período que a igreja mais cresceu. O senhor está falando que a igreja tem possibilidade de crescer muito mais em tempo de paz? Eu acho que o senhor está equivocado. Não estou, não. Aleluias. E a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em números. Em tempo de perseguição a igreja cresceu, mas em tempo de paz a igreja tem a possibilidade de crescer muito mais. Explica isso, pastor. Em tempo de perseguição, a igreja está crescendo sobre a disciplina de Deus. Porque ela deixou de fazer alguma coisa, está negligenciando algo. Está deixando de cumprir o seu papel, a sua missão de ser testemunha ocular de Jesus. Então, em tempo de perseguição, a igreja cresceu, mas ela cresce debaixo da disciplina de Deus. Tem que estar fugindo dos seus perseguidores. É uma igreja ambulante que não tem parada, que não tem endereço certo. Aleluias. Mas em tempo de paz, a igreja cresce debaixo da bênção do Senhor. Aleluia. Se a igreja está crescendo em tempo de paz, é porque ela está cumprindo o seu papel, aleluia. Ela está cumprindo a sua missão, e Deus está permitindo um período de paz, um tempo de paz, e ela cresce em números, aleluia, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra. Ai, candarabassuri, cantoramanamanai. Eu quero abrir um parênteses no começo dessa mensagem, para dizer algo, pastor Elias, que o Espírito Santo falou em meu coração. Esse ministério, essa igreja, passou por um período de turbulência, de perseguição, de aflição, aleluias. Mas Deus, o Espírito Santo falou ao meu coração que está trazendo um tempo de paz, que a igreja vai crescer no tempo de paz, aleluia, um tempo de paz, aleluia, glória a Deus. Um tempo de crescimento espiritual, de crescimento de almas, de salvação, aleluia, de abundância. Quantos acreditam nessa profecia bíblica? Levanta a tua voz e adore aquele que vive para todo sempre. Aleluia. Passou por um período de perseguição, um período de turbulência, mas Deus está dizendo: eu estou trazendo um tempo de paz. Vai crescer como a igreja primitiva cresceu, em tempo de paz. Ou você quer crescer no tempo de perseguição? Quer crescer em tempo de paz? Está cumprindo a missão, o papel de evangelizar? Ou quer crescer em tempo de perseguição, fugindo dos perseguidores?
Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em Jeremias 29, 7, 11, o Senhor traz uma mensagem através do profeta Jeremias, uma mensagem de paz para o povo que estava no cativeiro babilônico. Mas antes do profeta trazer essa mensagem de paz, o povo estava vivendo em aflição, o povo estava aflito no cativeiro. Aleluia. O povo estava desanimado, não tinha mais motivação para sonhar, não tinha mais motivação para cantar, não tinha mais motivação nenhuma, estavam aflitos. No Salmo 137, verso 1, o povo de Judá no cativeiro, junto aos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembramos de Sião. Aleluia. Assentava junto aos rios de Babilônia e chorava, lembrando do tempo que eles tinham liberdade para adorar a Deus, no tempo que eles tinham liberdade para oferecer, trazer os seus sacrifícios e oferecer ao Senhor no templo. Agora estava no cativeiro babilônico. Deus permite que eles sejam levados para o cativeiro babilônico. Aleluia. O rei Nabucodonosor, que ano 587 a.C., invade a cidade de Jerusalém e leva para a primeira leva para o cativeiro, destrói ali o templo, leva os utensílios que estavam no templo. E agora o povo está no cativeiro, chorando. Aleluia. E nos salgueiros penduravam as nossas harpas, o instrumento de louvor, de adoração. E os seus inimigos perceberam a tristeza. Os seus inimigos perceberam a tristeza. E começou a falar, dizer: canta para nós um dos cânticos de Sião. E eles desmotivados, sem alegria, como haveríamos de cantar o canto do Senhor, estando em terra estranha, estando na aflição? Aleluias. Aleluias. Aí Deus usa o profeta Jeremias no capítulo 29, versos 7 a 11. Aleluia. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Aquieta, calma. Pensamento de paz e não de mal, para vos trazer o fim que esperais. Quem sabe os inimigos, aqueles que haviam levado para o cativeiro, diziam, falavam: nunca mais vai cantar, apesar de estar pedindo para cantar, nunca mais vai cantar, nunca mais vai voltar a sonhar, nunca mais vai ter alegria, acabou, o cativeiro é o fim. E Deus está dizendo através do profeta Jeremias: não acabou não, eu estou no controle da situação, eu escrevi o começo, eu escrevi o final. Aí o sábio Salomão, em Eclesiastes 7:8, aleluia, diz que o final das coisas é melhor do que o começo. Aleluia. Aleluia. O final das coisas é melhor do que o começo. Quem sabe o teu começo não foi tão bom, o teu presente, quem sabe, está ruim, não conheço. E tu, para o futuro, você não tem nenhuma perspectiva de melhora.
Mas eu venho nessa noite como profeta de Deus, debaixo da autoridade dessa palavra profética, dizer, aleluia, que o teu final, aleluia, está nas mãos de Deus. O inimigo viu o teu começo, às vezes ruim, está vendo o teu presente, está dizendo, não vai voltar a sonhar, não vai cantar nunca mais, não vai profetizar, acabou, aleluia, mas aquele que conhece o final da história e está dizendo, o começo pode ser ruim, mas o final é melhor. O final é melhor, o final é melhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, oh aleluia, Deus cumpre a promessa, o povo agora está regressando do cativeiro, e no Salmo 126, aleluia, o salmista vai escrever, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham no passado, não tem motivo para sonhar, aleluia, mas a nossa boca encheu de riso, não tinha motivação para sorrir, a nossa boca de júbilos, aleluia, de cânticos, de alegria, aleluia. Então as nações pagãs diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sabe aquele que está dizendo não vai cantar nunca mais? Sabe aqueles que estão dizendo não vai sonhar nunca mais? Sabe aqueles que estão dizendo os inimigos não vai voltar a ser o que era nunca mais? Acabou, aqui é o final, essa luta é o final, esse desespero é o final, essa provação é o final. Agora está dizendo grandes coisas o Deus deles fez por eles, e através deles nós estamos sendo abençoados. Abarai candá basuri canto, aramaná candô basúria, oh glória, oh glória. Deus não te chamou para viver cabisbaixo, Deus não te chamou para andar de cabeça baixa, Ele te colocou por cabeça e não por cauda, aleluia. Ele não te chamou hoje é noite, aleluia, de tirar os instrumentos de adoração, de louvor, do salgueiro de tristeza, do salgueiro da depressão, do salgueiro do desespero, e voltar a cantar um novo cântico que Deus está colocando na sua boca, o cântico de vitória. Deus te chamou para contagiar, Deus te chamou para contagiar. Aramai cantar, Deus te chamou para contagiar. Aleluias. Amacandorabassúrias. Segundo o segredo de uma igreja que está crescendo, instabilidade. Aleluia, eram edificadas. Quando a igreja está crescendo perseguida, ela se torna uma igreja ambulante. Não tem endereço fixo. Está sempre fugindo do perseguidor, está sempre fugindo do problema, está sempre fugindo de alguma luta, de alguma perseguição. Mas quando a igreja está crescendo, aleluia, na paz, tem estabilidade, aleluia, oh glórias, segurança, solidez, confiança, oh aleluia, glória a Deus. Salmo 29:11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Uma igreja, quando está sendo perseguida, se torna uma igreja ambulante, não tem estabilidade, está sempre fugindo do seu perseguidor, porque está deixando de cumprir a sua missão. Mas uma igreja
que está vivendo o tempo de paz, ela adquire instabilidade. Aleluias. Edifica-se no ensino, no amor. Aleluia. Está crescendo com confiança. Eu venho profetizar aqui, pastor Elias, que Deus está trazendo um tempo de paz, como eu já falei, um tempo de instabilidade. Aleluia. Segurança, evangelista Reinaldo. E aqueles que olharam no começo e estão dizendo só mais uma portinha que está abrindo e vai fechar, é fogo de palha, porque não tem estabilidade, não tem segurança, não transmite confiança. Vai ter que voltar a palavra atrás e ver o que Deus estará fazendo, aleluia. Um tempo de instabilidade, de edificar, de transmitir confiança, de transmitir segurança para as pessoas, porque está adquirindo estabilidade espiritual, financeira, abundância, aleluia. Quantos creem nessa palavra? Edifica-se pelo ensino, o amor. Romanos 15:1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar a nós mesmos, no qual cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para edificação. Segundo, ela vive na consciência da presença imediata de Deus, vive em santidade. 1 Pedro, aleluia, capítulo 1, verso 15 e 17. Sede santo, porque aquele que vos chamou é santo, vive em santidade. Terceiro, aleluia, ela vive impulsionada pela exortação e encorajada pelo Espírito Santo. É uma igreja que ela era exortada, porque deixou de cumprir a sua missão, mas ao mesmo tempo ela está sendo encorajada por aquele que está exortando, encorajada a continuar pregando, encorajada a continuar avançando. Aleluias. Os discípulos estavam tristes, porque Jesus falava muito da sua partida, que ia morrer, ia ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, dos malfeitores. E os discípulos começaram a ficar tristes. Em João capítulo 14, verso 16 ao 26, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejam para sempre convosco. O Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. A igreja que está vivendo um tempo de paz e estabilidade, ela cresce pela evangelização dos perdidos, ela tem amor às almas. Aleluia. Ela tem amor às almas. Ela está sendo perseguida, mas ela não para. Ela avança, porque ela tem estabilidade, ela tem amor às almas. Atos capítulo 8 e verso 4. Aleluia. E iam por todas as partes pregando a palavra. Foram dispersos por causa da perseguição, mas iam por todas as partes pregando a palavra. A perseguição não conseguiu parar a igreja, porque o mesmo que permitiu a perseguição, o mesmo que exortou porque eles estavam falhos em alguma parte, é o Deus que está, aleluias, capacitando, aleluias, encorajando. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro segredo de uma igreja que está crescendo:
temor do Senhor. A igreja de Jerusalém, Judéia, Samaria, tinha paz, tinha estabilidade, tinha temor ao Senhor. Em cada alma havia temor. Não é ter medo de Deus, não é ter medo do castigo de Deus, é ter respeito, reverência pelas coisas de Deus. Aleluias. Eclesiastes 12:13. De tudo que tem ouvido, que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isto é dever de todo homem. Atos 2:43, a igreja que vive no temor do Senhor vive as experiências dos milagres do Senhor. Quer viver experiência de milagre? Milagre concretizado na tua vida não é milagre dos outros não, do irmão não. Porque muitos estão vivendo o milagre do outro irmão. Quer viver o seu milagre, experiência de milagre do Senhor na sua vida? Teme ao Senhor. Guarde os seus mandamentos, obedece a sua palavra. Havia temor na igreja. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Oh, aleluia. Já nesse período de paz, de estabilidade que a igreja está vivendo, em Atos capítulo 9, versículo 32, já começam os milagres. Um homem chamado Enéas, que estava há 8 anos em uma cama paralítico. Pedro, o apóstolo Pedro é chamado. E Pedro ora para esse homem e diz: Enéas, o Senhor te dá saúde, levanta dessa cama. E ele se levanta. Em Atos 9:36, uma mulher chamada Dorcas, uma mulher da cidade de Jope, que era conhecida pelas suas caridades, pelas esmolas que fazia, uma serva de Deus, se adoeceu e veio a falecer. E Pedro agora é chamado e ora para essa mulher, e ela ressuscita já no começo desse período de paz e estabilidade. Aleluias, aleluias. Atos capítulo 19, verso 11. Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, fazia milagres extraordinários. Aleluia. De maneira que Paulo estava ali pregando a palavra, orando para os enfermos, e era muita gente, a demanda era tanta que ele não conseguia atender todos. E ele pegava ali os seus lenços, os seus aventais de uso pessoal, e os irmãos levavam, tocavam nos enfermos, e os enfermos eram curados. Os demônios eram expelidos, o espírito imundo era expulso, estava vivendo milagres extraordinários. Quer viver experiência de milagres do Senhor? Batismo do Espírito Santo, salvação de almas, abundância. Teme ao Senhor. Ai, candarabassuri, cantorabacantaramandai. O profeta Isaías escreve no capítulo 33, verso 6. Haverá um tempo de instabilidade, de abundância, de salvação, de sabedoria, e o temor do Senhor será o teu tesouro. O temor do Senhor é o teu tesouro? Obedecer à palavra de Deus é o teu tesouro. O povo estava no cativeiro e Deus estava profetizando através do profeta Isaías: vai haver um tempo de estabilidade. Acalma, aquieta o coração, essa luta não vai durar para sempre. Eu vou trazer um tempo de estabilidade, de abundância.
aleluia, e o temor do Senhor será o teu maior tesouro, aleluia. Você não vai ter como tesouro as coisas materiais, você não vai ter como tesouro as coisas dessa terra, mas vai ter como seu maior tesouro, aleluia, aleluia, Deus, aleluia, em primeiro lugar, sendo a primícia da tua vida. Aleluia, um tempo de instabilidade, um tempo de abundância. Eu não vim aqui levantar o teu ego, eu vim aqui falar o que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Rabacantorabashuri cantorabanai, bebarabashuri cantorabashuria, oh glória, oh glória, aleluia. E o quarto segredo para encerrarmos: a igreja que cresce, ela cresce na consolação do Espírito Santo. Atos 9:31. Aleluia. Crescia na consolação. Uma igreja que dependia totalmente do Espírito Santo de Deus. Eram dependentes do Espírito Santo. Aleluia. Oh glória. Aleluia. A igreja sempre dependerá do Espírito Santo para crescer. Não adianta, sem ele a igreja não cresce. Sem a presença dele a igreja fica estagnada, não cresce, não tem batismo no Espírito Santo, não tem salvação de almas, não tem edificação, não tem nada. Aleluia. Quem lê Atos dos Apóstolos percebe que a consolação do Espírito Santo foi e continuará sendo o fator determinante do crescimento da igreja na face da terra. A igreja primitiva crescia debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Urai Candarabanai. Quer crescer, quer viver esse tempo de paz, quer viver esse tempo de estabilidade, quer viver esse tempo de consolação do Espírito Santo, seja cheio, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Passa a depender mais do Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso consolador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo Coríntios 1:4, Paulo afirma que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que somos consolados por Deus. Filipenses 1:19, Paulo afirma que nós podemos contar com socorro do Espírito Santo. Paulo estava preso, estava algemado, mas ele estava dizendo: a minha prisão está servindo de consolação, de crescimento, está tendo aproveitamento, a igreja está crescendo, a igreja de Filipos está orando por mim, aleluia, e eu estou contando com socorro, não do homem, mas do Espírito Santo, e esta luta, esta prisão me redundará em libertação e liberdade. Quantos podem contar com o socorro do Espírito Santo nessa noite? Talvez o socorro da terra falhou, o socorro do homem falhou, o socorro do esposo falhou, o socorro do governo falhou, o socorro de outrem falhou, mas o socorro do Espírito Santo não falha. O socorro dos céus não falha. Aleluia. Então, os 4 segredos de uma igreja que está crescendo: primeiro, paz; segundo, estabilidade; terceiro, temor do Senhor; e quarto, consolação do Espírito Santo.
E eu creio que a igreja de Coleta estará vivendo esses 4 segredos. Você não entendeu, aleluia. Pastor Elida diz que Deus está fazendo coisas extraordinárias, mas vai fazer muito mais. Eu quero terminar essa mensagem lendo o Cantares de Salomão 2, 10 e 11. Eu gosto desse texto, o Espírito Santo colocou no meu coração. Ali é a voz do esposo para a esposa, uma declaração do esposo para a esposa. Eu quero trazer isso para o nosso tempo e dizer que é uma declaração do noivo para essa noiva. Essa noiva tem dono, aleluia. Essa igreja tem dono, se chama Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está no controle de tudo, aleluia. Você tem dono, você não foi abandonado, abandonada. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Olha aqui, o esposo está declarando para a esposa, aleluia. Levanta-te, querida e amada minha. É tempo de levantar a cabeça. Chega de ficar andando cabisbaixo, sem direção de Deus. Levanta-te, querida, amada e formosa minha, e vem. Vem. Vem fazer o que? Vem viver o tempo de paz. Vem viver um tempo de estabilidade, de temor no Senhor, de consolação do Espírito Santo na sua vida. Aleluias. Versículo 11. Porque eis que passou o inverno, tempo de opressão, de perseguição. Cessou as chuvas, as tempestades, tempo difícil, tempo travado, que você luta contra a maré e não consegue remar, chegar a lugar algum, e você fala: Deus, o que está acontecendo? Vem, amada minha, vem, querida minha, vem, levanta. É tempo de levantar, é tempo de levantar a cabeça, é tempo de tirar os instrumentos do salgueiro, é tempo de cantar o cântico da vitória. Vem! Aleluia. Versículo 12. Aparecem as flores na terra, a figueira começou a dar seus figos, as vides começou a exalar o seu aroma, o fruto veio aí, o tempo de frutificar, de abundância. Baixarabassúrica, aleluias. E o tempo de cantar chegou. Porque ninguém aguenta viver só chorando. Ninguém aguenta viver só na luta, só na perseguição, só no plano. Deus permitiu o tempo de chorar, mas aquele que permitiu o tempo de chorar está trazendo o tempo de cantar. Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O tempo de cantar chegou. Se você ler do Gênesis capítulo 12, do verso do capítulo 12 ao capítulo 20, Abraão e Sara viviam um tempo de choro, um tempo de desespero, um tempo de aflição, um tempo que a promessa estava demorando, para eles estavam demorando se cumprir, mas Deus sabia o tempo certo, Deus sabe o tempo certo. Um tempo de conflitos familiares, todos conhecem a história, aleluia. Mas no capítulo 21 Deus cumpre, Deus traz o tempo de cantar na vida de Abraão e Sara, Deus cumpriu a promessa, e eu gosto desse texto. No capítulo 21 e 6, para terminarmos aqui, Sara fala a Abraão: ô meu velho,
Aleluia. Já balançando a sua bênção, a sua promessa. O Isaac já estava no colo. Abraão. Quem diria, Abraão, que eu amamentaria um filho na minha velhice? Deus me deu motivos para sorrir de novo. E tem mais, Abraão. Quem ouvir a nossa história vai sorrir conosco. Você pensou que esse tempo de cantar nunca iria chegar na sua vida. Mas Deus está colocando um cântico, um novo cântico na sua boca. O cântico da vitória. Se prepara. Para contagiar com a sua alegria o que Deus irá fazer na sua vida. Aqueles que falou que esse dia nunca ia chegar na sua vida, aqueles que falou que você nunca mais ia sonhar, nunca mais voltaria a cantar, a sorrir, se prepara para dizer as mesmas palavras de Sara: Deus me deu motivos para sorrir. E se você acredita nessa palavra, levante a tua voz e comece a adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero pedir, se a permissão do pastor, o conjunto Renascer, louvar o Senhor.